Está começando agora pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para o debate político. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber mais uma vez o presidente regional do PT e também prefeito de Maricá, o Washington Quaquá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Marco Aurélio Lisan. Boa noite, Lisan. Boa noite, Ricardo. Uma honra estar aqui de novo. Boa noite, prefeito. Boa noite, É um prazer recebê-lo aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Mais uma vez, os deputados federais mostraram que não estão em sintonia com os anseios da sociedade. A comissão especial que discute propostas de combate à corrupção pode mudar o projeto que teve milhões de assinaturas para punir os maus políticos. Se a mudança for feita, será amenizada a punição contra o crime de Caixa 2. Hoje, a prática é apenas um ilícito eleitoral. Parlamentares que articulam formas para evitar o endurecimento da legislação comemoram. As chamadas 10 medidas contra a corrupção foram apresentadas pelo Ministério Público e chegaram ao Congresso em março. A presidente afastada, Dilma Rousseff, divulgou uma carta endereçada aos senadores na tentativa de reverter o processo de impeachment contra ela. Dilma voltou a dizer que não cometeu crime, criticou o presidente em exercício Michel Temer e contrariou o próprio partido ao defender um plebiscito sobre a nova eleição presidencial. Ela também confirmou que vai ao Senado se defender no processo. O julgamento final da presidente afastada está marcado para começar no dia 25 de agosto, quinta-feira, às 9 da manhã, quando os senadores começam a ouvir as testemunhas apontadas pela defesa e acusação. Os questionamentos seguem no dia 26 e vão terminar quando todos os senadores inscritos tiverem a chance de fazer perguntas. Terminou o prazo para o governo convocar os estudantes pré-selecionados para o FIES a se inscreverem para vagas no segundo semestre deste ano. Mas a mudança nas regras tem feito muita gente abrir mão do programa e dos estudos. Novas exigências, como ter no mínimo 450 pontos nas provas do Enem e não zerar na redação, dificultam o acesso ao FIES desde o ano passado. Parte das vagas passou a ser destinada exclusivamente para cursos considerados prioritários, como engenharia e saúde. Os juros do financiamento também subiram e o governo impôs um teto de renda familiar para os candidatos. Além das exigências que dificultaram o acesso, a oferta de vagas diminuiu. Em 2014, no auge do programa, foram assinados mais de 750 mil contratos. No primeiro semestre deste ano, apenas 250 mil. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o presidente regional do PT e também prefeito de Maricá, o Washington Quaquá. Quaquá, vamos falar de política nacional, vamos começar falando de política nacional. Na semana que passou, a ex-presidente ou a presidente afastada, Dilma Rousseff, decidiu ir ao Senado para fazer a sua defesa diante do processo de impeachment. Qual é a simbologia disso? Você acha que a presença da presidente Dilma pode, em alguma medida, contribuir para reverter o quadro ou o objetivo é apenas consignar uma postura clara, aberta e possibilitar, assim, uma saída pela porta da frente? Eu acho que ela fez certo ao ir ao Senado. De certa maneira, na simbologia que fica desse mês, fica a simbologia do Temer fujão, do Temer que tremeu diante do povo nas Olimpíadas e nem vai na final das Olimpíadas com medo da vaia, e uma presidenta que vai ao Congresso e enfrenta os seus algozes, embora não tenha efeito prático. Aquele Congresso Nacional é um Congresso que devia fechar as portas, é um Congresso completamente corrompido, numa eleição, eleitos em eleições corrompidas. O Eduardo Cunha controla, através do financiamento privado e das empreiteiras, mais de 2/3 daquele Congresso. Quem ali que não fez Caixa 2? Qual deputado ali eleito que não fez Caixa 2? Que não está envolvido? Se a Odebrecht, de fato,
entregasse na sua delação premiada todos os políticos que ela financiou, entregava 95% dos políticos brasileiros, uma boa parte dos tribunais superiores do Brasil, dos juízes, desembargadores e ministros, porque você sabe que essas empreiteiras, essas grandes empreiteiras, foi quem fez as grandes obras. Quem foi que fez, por exemplo, o prédio da Procuradoria-Geral da República lá em Brasília, aquele palácio de vidro, de cristal, que é um assinte, né, de beleza e de gasto de dinheiro público. Então, as empreiteiras, elas comandaram esse país e aquele Congresso ele é completamente contaminado pelo dinheiro dos empresários. Quaquá, mas a despeito de todos terem algum grau de envolvimento, o PT saiu, de certa maneira, chamuscado desse processo, porque foi apeado no poder. Que consequência isso produz para o partido a médio e longo prazo? Você acha que o partido já sofreu várias baixas por conta disso, muitos já deixaram o PT por conta de todo esse processo que aconteceu com o partido. Agora, o que você vislumbra a médio prazo para o PT? Você acha que o PT vai se reerguer? Você acha que o PT vai conseguir? Ou você acha que após esse processo haverá ainda novas defecções em direção a outros partidos de esquerda e o PT ficará ainda com menor força política no país? Eu acho que tem duas coisas. Uma é a política como um todo, a outra é a situação do PT. A política como um todo, do ponto de vista da esquerda e da política, eu acho que nós temos que fazer uma frente popular no Brasil, porque os partidos não dão conta mais da realidade, da complexidade da realidade. As pessoas com a internet, com as novas maneiras de comunicar, com as novas maneiras de produzir, né, com as novas maneiras que o capitalismo e que a terceira revolução industrial estabeleceu para a sociedade, os partidos rígidos, fordistas, né, organizados com comando central, perdeu o sentido, né? Tem importância, mas não dá conta do conjunto da complexidade da sociedade. Então é preciso construir novos instrumentos, e eu acho que uma frente mais ampla que agregue os partidos, liderada pelo PT, mas que agregue os partidos, que agregue movimentos sociais, movimentos culturais, que agregue novas formas de construir a vida e a economia. Então, eu sou um defensor de uma nova frente popular, uma frente ampla, uma frente que agregue cultura, pessoas, personalidades, jovens de favela, se organize no Brasil para representar a mudança social e a esquerda no Brasil. Isso é uma coisa. A outra coisa é o PT. O PT paga, e paga caro, primeiro pela hipocrisia dele. Ele disse que não fazia o que todos fazem. Né? Todos fazem. Todos fazem caixa 2, todos pegam dinheiro com o empresário, todos. Absolutamente todos. Mas o PT não admitiu isso. O PT parecia a mocinha, né, a santinha do bordel. A política brasileira é um bordel. E nós ficamos dizendo que nós éramos a santinha do bordel. Não éramos. Fazíamos o que todos faziam. Então, o PT precisa, primeiro, admitir o que fez, o que o PMDB faz, o que o PSDB faz, o que todos os partidos brasileiros fazem. Todos recebem dinheiro de empresário. Você vê que até mesmo agora o PSOL, aqui no Rio, admitiu que recebeu recursos de uma demolidora. Aliás, foi uma informação demolidora. Né? Todos recebem. Então, vamos parar de achar que em bordel tem a santinha que protege a todos. Né? Então, a política brasileira, todos fizeram isso. O PT precisa admitir que fez. E precisa dizer o seguinte, nós vamos criar, eu estava ontem com o tesoureiro, essa semana com o tesoureiro nacional do PT aqui, conversando com o Márcio Macedo, e ele sugeriu uma coisa que é bacana, que nós íamos discutindo e falando sobre a necessidade do financiamento público. Eu tenho defendido que nos orçamentos dos municípios, 3% seja colocado para política, 2% dos estaduais e 1% do federal para um fundo político. E o Márcio sugeriu, então vamos fazer um fundo da democracia, onde até as empresas privadas, como na Lei Rouanet, podem financiar a política como um todo, não para o partido A, para o partido B ou para o partido C, mas um fundo da democracia onde haja recursos públicos e recursos privados para o fundo da democracia que financiem todos os partidos a partir do critério que, por exemplo, pode ser o critério do fundo partidário. Se a cidadania, se o orçamento público não financiar a política, quem vai financiar a política são os empresários, quem vai financiar a política é a corrupção, e isso não tem jeito, eles vão se apoderar da política brasileira. Quaquá, o jornalista Cid Benjamin esteve aqui nesse programa e lançou um livro chamado Reflexões Rebeldes, e nesse debate que ocorreu aqui, ele falou o seguinte, que ele defende a tese, de certa maneira, segundo ele, é uma tese que tem algum tipo de
referendo, não é completo, mas que existe algum tipo de referendo do PSOL, partido com o qual ele tem afinidade, é de que os partidos políticos devam ser financiados exclusivamente pelos seus militantes, ou seja, é preciso que haja um renascimento da política através da participação dos militantes no financiamento dos partidos. Porque isso, de certa maneira, segundo ele, provocaria uma revolução e aumentaria, digamos, o grau de interesse dos filiados na manutenção, na vida partidária, porque, afinal de contas, ele, filiado, é que estaria subsidiando a existência daquela agremiação política. Como é que você vê essa tese de exclusividade de financiamento por parte dos militantes? O Cid é meu amigo, meu irmão. Eu me lembro que uma vez ele me falou que, pô, mas vocês lá em Maricá, isso é um tempo atrás, vocês estão aceitando dinheiro de empresa, isso é um absurdo. Ele foi do PT com a gente, e nós fazíamos venda de estrelinha. Eu disse, Cid, vocês assaltaram um banco para fazer política, na época da ditadura, para sustentar o combate à ditadura, e era justo. Cada conjuntura com seu financiamento, cada momento da história com sua maneira de financiar a política. O financiamento militante deve haver? Deve, mas não só. Porque o empresariado tem muito mais dinheiro. Se você deixar que cada base social financie a sua política, os partidos do empresariado vão ter muito mais dinheiro. Então, é mais justo que exista um fundo público com dinheiro do orçamento público, porque a democracia é um bem público e ela hoje foi apropriada pelos empresários privados no Brasil e pela política suja que tem no Brasil. Ou a gente coloca o orçamento público para financiar a política e tira a influência empresarial e a influência da corrupção da política, ou então não tem jeito. Eu vou fazer o intervalo, mas antes eu vou deixar o Marco Aurélio Lisan fazer uma pergunta a Quaquá, que vai responder no próximo bloco. Bom, prefeito, eu acho interessante essa discussão sobre orçamento público e divisão dessa verba, mas o que me chamou a atenção no seu discurso sobre essa criação da frente de esquerda, popular de esquerda, obviamente o seu discurso identifica, e claro, porque o senhor é presidente regional do partido, o PT como protagonista, seria o protagonista dessa frente. Mas pelos últimos acontecimentos, a gente observa que do lado do campo da esquerda, o PT perdeu esse protagonismo, ainda que existam alguns atores que também reivindicam, como o PSOL, a própria rede, mas o PT efetivamente não é mais esse protagonista. E o PT conseguiu chegar à posição que chegou, à presidência da República e governar durante 13 anos, por causa da sua construção de política local em prefeituras. Então a pergunta é, como resgatar? Hoje o PT não é esse protagonista. Como convencer os eleitores de esquerda que o PT pode dar essa volta por cima e ser o protagonista de uma frente popular de esquerda? O prefeito Washington Quaquá responde logo após o nosso intervalo. Voltamos em um minuto.